Bem-vindos, esse é o episódio 11 do Market Mirror. Nesse episódio a gente vai mostrar uma funcionalidade nova, que é o efeito dinâmico, né? Onde você não tem mais necessidade de cadastrar causa e efeito para tudo, você tem efeitos dinâmicos. E a gente vai rodar umas 3 vezes o pacote de acontecimentos principais da semana passada, que tem a ver com o imposto de importação de automóveis dos Estados Unidos e com a gripe aviária dos Estados Unidos. Bem-vindo ao Market Mirror, episódio 11, e vamos para a vinheta. Então, vamos ao que interessa. Eu vou começar demonstrando hoje uma nova funcionalidade aqui que se chama efeito dinâmico, né? Porque aqui no causa e efeito nós podemos cadastrar um efeito para cada causa, né? Então eu tenho N causas e efeitos cadastrados aqui, e eu posso relacionar aqui na causa e efeito link, né? Então, por exemplo, se o valor da alimentação sobe, o IPCA sobe, né? Isso aqui é um exemplo de causa e efeito. Só que a novidade a partir de agora, aqui no episódio 11, é que eu tenho na ferramenta efeitos dinâmicos. Ou seja, a própria ferramenta gera efeitos dinâmicos a partir de causas diversas. Por exemplo, se houve alteração de produção de um determinado objeto, seja um carro, o ovo, o milho, os objetos, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui a lista de objetos. Grupo, objeto, aqui. Então é aço, alumínio, aves, cacau, produtos alimentícios, minerais, carro, celulose, por aí vai. Se houve alteração, então, nesse efeito dinâmico, da produção de um desses determinados, ou que a gente chama aqui de objetos, o volume ele se altera dinamicamente, né? Então, se a produção aumentou, o volume aumenta. Se a produção diminuiu, automaticamente o volume daquele objeto ele diminui também, tá bom? Deixa eu demonstrar então aqui. E a partir dessa semana a gente vai mostrar causa e efeito dos acontecimentos daquela semana, né? Então, por exemplo, montei um pacote aqui, que é um pacote da semana que finalizou no sábado, dia 29 de março. Então, eu vou simular essa semana passada. Só que eu vou desabilitar esse botão aqui, ó, que é efeito dinâmico. Eu vou desabilitar para vocês verem um exemplo de como é que fica. Vou rodar. Então, olha lá. Nesse pacote da semana passada, eu incluí o aumento de imposto de importação do carro americano, que subiu 25%, e o imposto de importação de autopeças nos Estados Unidos também, que subiu 25%, inclusive vai subir a partir do dia 2 de abril, aqui, a próxima semana, né? O que vai acontecer, né? Então, olha, que nós tivemos aqui, sem considerar os efeitos dinâmicos, 7 acontecimentos, né? Então, a importação de carros dos Estados Unidos desce, a exportação de carros da China também desce, e a exportação, de um modo geral, da China cai. E a importação de autopeças dos Estados Unidos, obviamente, cai, e por aí vai. Eu vou simular a mesma coisa, agora marcando
aquela caixinha de efeitos dinâmicos, tá? Então vamos lá. Clicar aqui em causa e efeito. Então, vamos simular a mesma consulta aqui para o pacote que a gente escolheu, sem alterar. E eu vou marcar aqui análise e resultado, que a gente já conhece, e vou deixar setado aqui o efeito dinâmico. Vamos lá. Muito bem. Aqui ele já gerou bastante coisa interessante. Então, por exemplo, por conta da importação de carro dos Estados Unidos descer, o volume de carros dos Estados Unidos desce também, isso automaticamente. E vários outros pontos. Veja, para a mesma consulta, né? Então, olha lá. Para importação de autopeça dos Estados Unidos descer, descer por conta do aumento do imposto, né? O volume de autopeças desce. Como autopeças está ligado em carro, a produção de carros desce também 20% e faz um efeito cascata. Tá? E aqui, olha que interessante, inclusive refletindo fortemente nas ações de montadoras norte-americanas. Ó, Ford, da GM, né, menos 40%, por conta aqui do aumento do imposto de importação de autopeças, consecutivamente o volume de autopeças caindo, como eu disse, a produção de carros que depende dessas autopeças cai e arrasta o valor das ações dessas empresas montadoras norte-americanas, né? Muito interessante esse ponto, porque você veja que a gente tem um cadastro aqui de empresas, né? Então, eu vou lá na Ford, por exemplo. E aqui para a Ford, existe um cadastramento dizendo que a Ford produz carros, né? Exatamente aqui. A Ford produz 100% de carros, né? Não produz liquidificador, nem milho, nem nada disso. Então, automaticamente a ferramenta passa uma consequência para as ações da Ford, com a diminuição da produção de carros, tá bom? Agora, vamos fazer uma última etapa aqui no episódio de hoje. Vou colocar um item a mais no nosso pacote da semana passada, tá? Deixa eu encontrar aqui onde é que está o cadastramento de pacote, está aqui, muito bem. O pacote do sábado 29 de março de 2025, eu vou incluir aqui no nosso pacote o vírus da gripe aviária.